Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte nesta manhã? Vamos lá. Após ter anunciado a aposentadoria há pouco mais de um ano e se tornar dirigente da Portuguesa Santista, o atacante Rodrigão voltou a jogar e não decepcionou. O veterano marcou 2 gols na vitória na Briosa contra Eco Suzano por 4-0 pela 7ª rodada do Paulista da 2ª Divisão, em jogo disputado no sábado na capital. Rodrigão contou que a decisão de voltar a jogar foi tomada em conjunto com o técnico Serginho e a direção do Couro Sport, a empresa que administra o departamento de futebol da Briosa. E apesar do retorno aos gramados, ele garantiu que não irá abandonar o cargo de dirigente. Isso que eu digo que é assoviar e chupar cana. Mas ele pelo menos fez 2 gols. O importante é participar, né? E o Rodrigão mostrando aí que ainda está em forma. Um abraço ao Rodrigão, um abraço ao meu grande amigo, o Vladimir, ele que é uma pessoa que está remodelando, né? Transformando positivamente a nossa Lusa Portuguesa Santista Portuguesinha. Bom, nosso convidado já está aqui, ele é professor doutor Marcelo Antônio Amaro Pinheiro. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer é nosso estar aqui. Bom, um tema que eu julgo importante e que praticamente a gente não vê uma discussão, não vê uma comunicação com relação ao que acontece aqui no nosso estuário. Recentemente foi, acho que faz um mês e meio, eu trouxe aqui o doutor Sérgio Paulo, ele é médico cardiologista, e ele já fazia esse alerta com relação aos caranguejos que são vendidos na Anchieta e também na Imigrantes, e ele mostrava através de fotos, saiu até na Super Interessante uma reportagem, da mutação desses caranguejos por causa justamente da contaminação do mangue, do lençol freático. E aí eu fiz questão para que a produção trouxesse um professor doutor, biólogo marinho, para tentar explicar. O que eu tenho aqui na pauta, professor, é que uma pesquisa mostrou que a poluição tem afetado a vida dos caranguejos uçá, que vivem nos manguezais das cidades litorâneas aqui no nosso estado. Procede essa pesquisa, esse relatório? Nós temos motivos para nos preocupar? Realmente, eu estudo crustáceos desde 1989 e agora, a partir de 2010, nós iniciamos alguns estudos a respeito de contaminantes, principalmente os metais pesados, né? E a sua influência sobre os organismos que ocorrem em áreas de manguezal. O caranguejo-uçá, apesar de ser uma espécie muito resiliente, extremamente comercializada e que serve de alimento para o homem, né? Ela realmente tem um impacto muito grande, ela tem sofrido esse impacto causado por esses poluentes. Aqui na Baixada Santista, principalmente devido ao histórico de contaminação que nós temos, que remonta aí a séculos, né? Nós possuímos aí uma grande influência desses metais sobre esses animais. E essa poluição, ela se mostra já ocorrendo em nível estrutural. Ou seja, existem aspectos da morfologia do caranguejo que já estão se alterando, ou seja, ocorrendo mutações em função desses altos níveis de contaminação, que realmente ocorrem aqui na Baixada Santista, é um fato preocupante. Eu tenho estudado esses animais agora a partir de 2010, nós fizemos um grande estudo financiado pela FAPESP, e esse estudo consistiu de amostragens que foram realizadas desde o sul do estado de São Paulo até a região do litoral centro, onde se situam grande parte dos manguezais paulistas. E a surpresa nossa foi que algumas áreas que nós considerávamos prístinas, ou seja, sem poluentes, realmente estavam poluídas em níveis elevados. Então, em suma, o projeto verificou que nós temos aqui a região do litoral centro extremamente contaminada, que é algo que nós imaginávamos que fosse ocorrer, somente a região de Cubatão, pelo seu histórico de contaminação, um grande complexo industrial,
o segundo maior porto que nós temos na América Latina. Então, nós temos aí esses efeitos dessas poluições aí, principalmente relacionadas com a parte de metais, atuando nesses animais, nessa região. Uma surpresa muito grande foi a região de Bertioga, que ela se somou com Cubatão e São Vicente como as mais poluídas, comparando com outras 3 regiões que foram ao sul do estado. Então, nós temos a Estação Ecológica da Jureia, que nós não temos ali uma comunidade, a comunidade é muito restrita, nós não temos... Comecei no Vale do Ribeira, né? Isso, exatamente, ali na região ali de Peruíbe, não é? Naquela região. Então, ali nós temos a região mais limpa do estado de São Paulo, né? Logo depois, Cananéia também se somou à Jureia como uma das regiões aí mais limpas do estado e onde nós temos os caranguejos mais conservados, menos contaminados. E a região aqui do litoral centro, onde nós avaliamos São Vicente, Cubatão e Bertioga. A cidade de Cubatão, os manguezais de Cubatão, nós já esperávamos, mas os manguezais de Bertioga, principalmente o rio Itapanhaú, nós tivemos uma grande surpresa quando vimos que os níveis de poluição são similares aos de Cubatão e São Vicente. Isso por quê, professor? Pela proximidade com Cubatão, talvez? Olha, nós temos algumas hipóteses. Nós fomos primeiro ver o complexo industrial de Bertioga, que todos conhecem, não é um complexo muito grande, não é bem reduzido e nós não temos grandes fontes de poluentes em Bertioga em relação à parte industrial. Nós fomos depois verificar a parte de contaminantes. Os contaminantes orgânicos, principalmente a parte de saneamento, é muito grave o problema que nós temos em relação a isso em toda a Baixada Santista. Eu acho que o município que é mais privilegiado nesse sentido é o município de Santos, que tem um tratamento em grande percentual dessas águas aí dos esgotos. Agora, Bertioga, nós temos um grande número aí, um grande volume de esgotos que são liberados e esses esgotos, logicamente, devem ser uma das principais fontes desses poluentes. Nós acreditamos também, e isso tem sido questionado, que o antigo lixão que ocorre na BR-101 e que foi desativado em 1999, em Bertioga, ele seja uma das principais fontes desses poluentes. Grande parte dos estudos que nós temos consultado mostram que nós temos um elevado número de contaminantes, de poluentes, principalmente aí metais, que são liberados no chorume que vem desses lixões. E, infelizmente, isso daí percola no sedimento, com as chuvas, são carregados aí para as regiões mais baixas, que são as regiões estuarinas. Então, nós acreditamos que essa seja a principal fonte, além dos esgotos não tratados. Professor, eu tenho algumas imagens, eu já vou chamá-las para que a produção possa colocar no ar, mas apenas um aspecto. O que o meu telespectador deve estar pensando? Poxa, então é o seguinte, é muito fácil, a gente não come mais o caranguejo. Seria só isso? Essa atitude, essa providência? Porque, no meu entendimento, esses estudos mostram um nível de contaminação preocupante, que precisaria chegar aos culpados e que eles pudessem pagar por isso. E essa multa ser revertida nessa preservação, nesse tratamento. O que nós, quanto população, quanto seres humanos, devemos nos preocupar com esses estudos que o senhor acabou de relatar? A preocupação seria cobrar, né, do Ministério Público, que deve zelar justamente por essa situação perante a comunidade, providências no sentido que esses estudos aí sejam ouvidos, né, e que possam repercutir uma mudança e descontaminação dessas áreas. No caso específico de Bertioga, eu sei que existem estudos que estão sendo feitos pela Secretaria do Meio Ambiente, a colega Marisa Reutemann, ela é uma expressiva pesquisadora, inclusive, e ela tem se engajado justamente na resolução desse problema. Eu acredito o seguinte, que a contaminação, ela está aí, nós temos que tomar cuidado simplesmente no consumo desses animais. Agora, de onde consumir?
Eu recomendaria que não fossem adquiridos para consumo os caranguejos comercializados na pista, simplesmente porque nós não sabemos a procedência. Eu sei que existe uma comunidade, principalmente de Cubatão, que é uma comunidade séria, uma comunidade de pescadores artesanais que vive desses recursos. E que com certeza não tem essa informação. Não tem essa informação. Ou muitas vezes eles até sabem que existe alguma contaminação, mas eles acreditam que não faz tão mal. Na conversa com um dos pescadores, ele mencionou o seguinte, que contaminação tem em todo lugar. Isso daí, existem vários produtos que nós utilizamos que existem, nos quais constam químicos ali, conservantes, acidulantes, etc. Ou seja, nós estamos consumindo uma série de produtos dos quais constam químicos que vão causar algum problema a nós, né? Professor, eu tenho aqui agora algumas imagens, vou pedir para que a produção possa ir colocando e que o senhor fizesse um pequeno comentário sobre essas imagens, até para ilustrar o telespectador do Hora Geral. Esse é um exemplar que nós capturamos do caranguejo sá, ali na região de São Vicente, próximo ali à saída de um dos lixões desativados. Se não me falha a memória, Sambaiatuba, o lixão. Aquela pata não é normal dele? Não, não. Na verdade, o animal ele tem um conjunto, né, um par de pinças na região frontal. E não assim aquele formato de dedo, olha lá. Não, não, não. Você veja só que esse dedo embaixo ali seria um único como o de cima é móvel, de baixo é fixo. E esse animal, possivelmente, ele deve ter lutado com um outro e nesse processo ele perdeu esse dedo fixo. Esses animais, eles mudam de carapaça, de casca, geralmente uma vez por ano, depois que eles têm 6 centímetros de largura de carapaça, em função de estudos que eu realizei. E após essa perda, o que acontece? Em vez de se regenerar um único dedo, se regeneraram 5. Então, isso mostra que existe uma informação errada que está sendo passada geneticamente e essa informação errada vem justamente de contaminantes e toda esse conjunto de químicos aos quais os animais estão submetidos. Então, por exemplo, essa contaminação de metais pesados, o senhor falou que pode até ser do chorume, o líquido que ficou do antigo lixão, isso tudo é consumido como uma forma até de alimento por esses crustáceos e essa mutação é consequência dessa contaminação que é ingerida pelo crustáceo? Exatamente. Para resumir assim. Exatamente. Na verdade, nós temos aqui na região da Baixada Santista Litoral Centro, não só os metais pesados, mas outros contaminantes, como contaminantes químicos, derivados de petróleo, plásticos, inclusive, que liberam produtos químicos. Então, é um conjunto, uma miríade de contaminantes que afetam, então, informações na produção das células desses animais, vamos dizer assim. Então, nesses estudos que nós conduzimos, nós extraímos sangue do animal e fizemos análises sanguíneas, são análises genéticas e análises fisiológicas. E essas análises nos dão, assim, respaldo para informar que essa contaminação realmente ocorreu e tem causado esses problemas. Veja só, esses testes sanguíneos, eles são muito interessantes porque eles conseguem nos dar informação do momento atual e evitando com que se chegue à situação de malformações como essa que nós vimos aí nas imagens, não é? Essas malformações aí, elas ocorrem normalmente na população. Vocês vejam, até na espécie humana, nós temos às vezes indivíduos que nascem com 2 cabeças, mas é um percentual extremamente baixo, abaixo de 0,5% numa população. Veja só que, enquanto em áreas prístinas como a Jureia, nós encontramos uma mutação na faixa de 0,5% ou abaixo, aqui na região de São Vicente e Cubatão, nós estamos encontrando 3% ou acima, ou seja, é um percentual significativo e preocupante. Exatamente. Professor, tem que chamar o intervalo muito rapidamente, mas o que pode acontecer com essas pessoas que acabam consumindo esse tipo de caranguejo? Elas podem ter algum tipo de câncer, por exemplo? Com certeza, isso daí é uma das doenças que podem surgir, principalmente aquelas que acometem o fígado, que é o nosso órgão filtrador, e posteriormente outros tecidos do animal. Nossa, olha só, essa imagem é impressionante ali, é bem nítido, né?
a formação, né, parece justamente uma mão, 5 dedos. E, de fato, a gente observa que o caranguejo ele tem só as duas, o professor falou direito, a pinça, né? Que é justamente na hora que você põe a mão ali no mangue para puxar, você tenta pegar do lado do corpo dele para que ele não possa, você não possa se ferir ou receber uma mordida no caranguejo. O professor Marcelo Antônio vai continuar aqui conversando com a gente. Professor Marcelo Antônio Amaro Pinheiro, ele é biólogo marinho e professor e doutor nesse tema que eu julgo importante, que é um alerta para a nossa região metropolitana e para os secretários de meio ambiente e até de saúde com relação a esse tema. Eu volto depois do intervalo, é rápido.